The long and winding road that leads to 15º conto, o último gramado do entardecer. will never disappear. I've seen that road before. Eu devia ter 18 ou 19 anos na época em que trabalhava cortando grama, ou seja, cerca de 14 ou 15 anos atrás. Foi há muito tempo. Mesmo assim, às vezes tenho a impressão de que 14 ou 15 anos não é muito tempo. Se não me engano, foi bem na época, talvez pouco antes ou pouco depois, em que Jim Morrison cantava Light My Fire e Paul McCartney The Long and Winding Road. E para mim, é difícil conceber esse período como sendo de um passado distante. Chego a pensar que eu mesmo não mudei tanto ao longo desses anos. Mas posso estar enganado. Devo ter mudado e muito. Se eu não admitir isso, muitas coisas deixariam. Se eu não admitir isso, muitas coisas deixariam de fazer sentido. Sendo assim, ok, eu mudei. E todas essas coisas a que vou me referir aconteceram há 14 ou 15 anos. Perto de casa, eu tinha mudado havia pouco tempo. Existia uma escola pública ginasial e, quando eu saía para caminhar ou fazer compras, passava na frente dela. Com o pensamento distante, eu via os alunos praticando esportes, desenhando e fazendo bagunça. Nada neles chamava minha atenção em especial, mas eles eram tudo o que existia se olhar por ali. Também existiam algumas cerejeiras plantadas ao longo da calçada à direita, mas as crianças eram mais interessantes. Então, certo dia, de repente, um pensamento me ocorreu. Elas têm 14 ou 15 anos. Aquilo foi, sem dúvida, uma singela descoberta e uma autêntica surpresa. Pensar que, 14 ou 15 anos atrás, elas nem tinham nascido, e se tivessem, não passavam de rosados pedaços de carne semiconscientes. Agora, usavam batom, fumavam escondidas num canto da quadra, se masturbavam, enviavam cartas ridículas a DJs, pichavam os muros das casas com spray vermelho e, quem sabe, liam Guerra e Paz. Uau! Da minha parte, há 14 ou 15 anos, eu cortava grama. A memória é como a ficção, ou a ficção é como a memória. Desde que comecei a escrever romances, percebo e sinto profundamente essa via de mão dupla. A memória é como um tipo de romance ou vice-versa. Por mais que você se esforce para conduzir a escrita de forma organizada, o contexto vai para um lado, vem para outro e de tantas idas e vindas ele acaba se perdendo. É como amontoar vários gatinhos. Apesar de quentes com o calor da vida, não tem estabilidade para se equilibrar. Vez por outra, quando essa escrita se torna mercadoria, um produto comercial, isso me constrange, a ponto de o meu rosto ficar vermelho. Se chego a ficar com a expressão alterada assim, é certo que o mundo também ruboriza. No entanto, se considerarmos que a existência humana é constituída de ações absurdas apoiadas em motivações relativamente genuínas, a questão do certo ou errado deixará de ser crucial. É a partir desse ponto que a memória germina e nasce a ficção.
É desse ponto que ela se torna uma máquina de movimento perpétuo que ninguém conseguirá parar. Emitindo um barulho rígido e seco, a ficção percorrerá toda a superfície da Terra, traçando uma linha que tende ao infinito. Tomara que dê certo. Alguém poderá dizer, mas não tem como, não funciona assim. Então, como proceder? O melhor é continuar juntando e amontoando os gatinhos. Gatinhos exaustos, dóceis e macios. O que será que eles vão pensar ao despertar e descobrir que estão sendo empilhados como lenha para a fogueira? Talvez pensem que é estranho e fique por isso mesmo. E se isso acontecer, e não mais que isso, acho que tenho uma pequena chance de salvação. Acho que tenho. Eu cortava a grama quando tinha 18 ou 19 anos, e sendo assim, esta é uma história de muito tempo atrás. Naquela época, namorava uma garota da minha idade, mas ela tinha ido morar em uma cidade bem distante. A gente se encontrava no máximo 2 semanas por ano. Encontros em que fazíamos sexo, íamos ao cinema, frequentávamos bons restaurantes e conversávamos sobre tudo. Dentro dessa rotina, sempre acabávamos brigando feio para depois fazer as pazes e terminar na cama. Ou seja, éramos uma versão resumida de um casal comum. Ainda hoje, não sei dizer se cheguei de fato a amá-la ou não. Apesar de ainda guardá-la na memória, não sei a resposta. A única coisa que sei é que gostava de fazer as refeições com ela, de vê-la tirar cada peça de roupa e penetrar em seu corpo macio. Depois do sexo, eu também gostava de olhar para ela, de conversar, de observar o rosto dela apoiado no meu peito e de vê-la dormir. Mas isso é tudo o que me ficou dela. Fora isso, mais nada. Exceto nas semanas em que ficávamos juntos, a minha vida era extremamente monótona. Eu assistia às aulas da faculdade e as minhas notas estavam dentro da média. Ia para o cinema sozinho e perambulava à toa pela cidade. Eu tinha uma amiga muito querida. Apesar de ela ter namorado, nós sempre saíamos para passear e conversar sobre vários assuntos. Quando eu estava sozinho, ouvia rock. Eu me sentia feliz e, ao mesmo tempo, triste. Mas convenhamos que, naquela fase, todos nós nos sentíamos assim. Em uma certa manhã de verão, no começo de julho, recebi uma longa carta da minha namorada dizendo que queria terminar comigo. Eu sempre gostei de você, ainda gosto e daqui para frente, etc, etc. Resumindo, era uma carta me dando fora. Ela até já estava saindo com outro. Balancei a cabeça para os lados num gesto de indignação. Fumei 6 cigarros, saí para beber cerveja, voltei e fumei de novo. Depois quebrei ao meio 3 lápis que estavam sobre a mesa. Não era exatamente raiva que eu sentia. Só estava atônito. Em seguida, troquei de roupa e fui trabalhar. Por um bom tempo, as pessoas ao meu redor comentavam: "Como você anda alegre!" Difícil entender a vida. Naquele ano, eu tinha um emprego temporário de cortador de grama. A empresa ficava perto da estação Kyodo da linha Odakyu,
e ia de vento em popa. Muitas pessoas escolhem amplos gramados quando constroem suas casas ou adotam um cachorro. É quase um reflexo condicionado. Alguns até optam pelos dois, nada contra. A grama verde é bonita e cachorros são carismáticos. Mas, meio ano depois, os aborrecimentos são evidentes. A grama precisa ser cortada e é preciso levar o cão para passear. Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. Era aí que eu entrava, contratado para cuidar do jardim dessa gente. Tudo começou no verão do ano anterior, depois de ver o anúncio dessa empresa no mural da faculdade. Além de mim, havia outros colegas que também trabalhavam lá, mas logo desistiram e no final só eu continuei. O serviço era pesado, mas o salário compensava. O melhor era não precisar conversar com as pessoas. Um trabalho perfeito para mim. Depois que comecei nesse emprego, juntei um bom dinheiro. A intenção era poupar para viajar no verão com minha namorada, mas com o término do namoro não houve viagem. Depois de receber a carta que anunciava o fim do nosso relacionamento, fiquei uma semana pensando em como torrar as economias. Era só nisso que eu pensava. Aquela foi uma típica semana em que nada parecia fazer sentido. O meu corpo parecia ser o de outra pessoa. As minhas mãos, o meu rosto, o meu pênis. Nada parecia ser meu. Imaginei outro homem dormindo com ela. Alguém que eu desconhecia, mordiscando seus delicados mamilos. Era uma sensação estranha, como se eu deixasse de existir. No final das contas, não consegui definir o que faria com o dinheiro. Alguém chegou a perguntar se eu não queria comprar um carro, um Subaru 1000cc usado. Tinha alta quilometragem, mas estava em boas condições e o preço também era atraente. Mesmo assim, não me senti empolgado para fechar negócio. Outra possibilidade era substituir os alto-falantes do meu aparelho de som por outros mais potentes. Mas eu vivia num pequeno e antigo apartamento, daquelas construções de madeira, então de que me serviriam? Podia me mudar para outra casa, mas não havia motivos para isso. E aí talvez não sobrasse dinheiro para adquirir os alto-falantes. Não sabia no que gastar. Por fim, comprei uma camisa polo, alguns discos e guardei o que sobrou. Um tempo depois, comprei também um rádio portátil da Sony, bonito e de boa qualidade. Tinha um alto-falante potente e o sinal de FM pegava bem. Uma semana depois, cheguei a uma conclusão. Se não tinha com que gastar, não precisava juntar dinheiro. Em uma certa manhã, informei ao presidente da empresa que deixaria o emprego. Justifiquei a necessidade de estudar para as provas e que antes ainda pretendia viajar um pouco. Claro que não falei que estava saindo por não precisar mais de dinheiro. É mesmo? Que pena, disse o presidente, que parecia um jardineiro idoso, parecendo lamentar mesmo a minha saída. Ele suspirou, sentou na poltrona e fumou um cigarro. Ao erguer a cabeça, olhou para o teto e as articulações de seu pescoço estalaram. Você trabalhou muito bem. Dentre os temporários, você era o mais antigo e o que mais recebeu elogios dos clientes. Apesar de jovem, sempre fez um excelente trabalho.
Agradeci as palavras. De fato, minha reputação era boa. Sempre fui bastante dedicado. A maioria dos temporários usava o cortador de grama para realizar o serviço principal e terminava as tarefas de qualquer jeito. Era um método rápido e não cansava muito. O meu jeito de trabalhar, porém, era outro. Eu quase não usava a máquina e gastava a maior parte do tempo cortando a grama manualmente. Cortava e aparava as áreas das bordas, em especial onde a máquina não alcançava. Com isso, o acabamento ficava impecável. O rendimento era baixo porque o salário era calculado pela quantidade de casas e pelo tamanho dos jardins. O fato de trabalhar muito tempo agachado provocava uma tremenda dor nas costas. Só quem já cortou grama sabe o que digo. No começo, enquanto o corpo não se acostuma, até subir e descer escadas é doloroso. Eu trabalhava com toda essa dedicação e capricho para conquistar uma boa reputação. Sei que é difícil de acreditar, mas eu me sentia motivado só porque gostava de cortar grama. Todas as manhãs, eu afiava a tesoura de poda, ajeitava o cortador na minivan, ia até a casa do cliente e fazia o serviço. Havia muitos tipos de jardim e de donas de casa. Algumas eram simpáticas e discretas, enquanto outras eram ríspidas e mal-educadas. Havia também jovens esposas que ficavam de camiseta larga e sem sutiã e, enquanto eu cortava a grama, se aproximavam e, agachadas na minha frente, deixavam à mostra seus mamilos. Seja como for, assim era minha rotina. Em geral, a grama dos jardins estava tão alta que eles pareciam matagais. Quanto maior a grama, mais vontade eu tinha de trabalhar nela. Ao terminar o serviço, a impressão do jardim era totalmente distinta. Uma sensação maravilhosa, como se nuvens espessas se dispersassem dando lugar aos raios de sol. Apenas uma vez dormi com a dona da casa depois de terminar o trabalho. Ela tinha uns 31 ou 32 anos. Era do tipo mignon e seus seios eram pequenos e rígidos. Ela fechou as portas e, com a luz apagada no quarto escuro, fizemos sexo. Sem se livrar do vestido, tirou a calcinha e ficou em cima de mim. Não permitiu que eu a tocasse dos seios para baixo. Seu corpo era estranhamente frio e só a vagina era quente. Ela era de poucas palavras e eu também permaneci quieto. A barra de seu vestido emitia um som como de um sussurro, alternando movimentos rápidos e lentos. O telefone tocou por um momento, mas parou. Um tempo depois, pensei que minha namorada e eu poderíamos ter terminado por causa disso. Mas essa ideia não tinha fundamento. Foi só algo que me ocorreu. A sensação de culpa por ter ignorado a chamada, mas tudo bem. Aquilo já era passado. E agora? Disse o presidente. Com você saindo, não vou conseguir honrar os compromissos. Estamos no período de maior demanda. A estação das chuvas faz com que a grama cresça rápido. Será que você pode ficar mais uma semana? Preciso de pelo menos esse tempo para poder achar outra pessoa para a sua vaga. E aí eu me ajeito. Se você aceitar, pago um adicional. Acabei por aceitar a proposta. Por ora, eu não tinha mesmo nenhum plano e o melhor era que eu gostava de trabalhar. Mas
Mas mesmo assim é estranho. Pensei. Justamente quando imaginava não precisar mais de dinheiro, ele continuava vindo. 3 dias ensolarados, um chuvoso e a seguir mais 3 dias de muito sol. A semana transcorrera desse jeito. Era verão, um verão esplêndido e agradável. Nuvens brancas de contornos bem definidos flutuavam no céu. O sol escaldante queimava a pele. Minhas costas tinham descascado 3 vezes e estavam bronzeadas. Até atrás das orelhas o sol havia castigado. Na manhã do meu último serviço, vesti uma camiseta, shorts e tênis. Pus os meus óculos escuros e entrei na minivan rumo ao meu último jardim. O rádio do carro estava quebrado, então levei o meu rádio portátil e dirigi ouvindo rock and roll, Creedence Grand Funk. Tudo girava em torno do sol de verão. Eu alternava entre assobiar ao ritmo de algumas das músicas e fumar um cigarro. O jornalista da Rádio FEM emendou uma sequência impronunciável de nomes de localidades vietnamitas. O meu último jardim ficava perto do parque de diversões Yomiuri Land. Caramba! Por que uma pessoa que morava na província de Kanagawa contratava uma empresa de Setagaya para cortar a grama do seu jardim? Mas eu não tinha direito de reclamar, afinal, eu escolher esse trabalho. De manhã, ao chegar à empresa, tínhamos um quadro com toda a programação do dia e cada um indicava o serviço que queria pegar. A maioria optava por locais próximos para não perder tempo na locomoção e assim conseguir trabalhar e receber mais. Eu, ao contrário, procurava pelas casas mais distantes. Sempre foi assim. Todos estranhavam isso. Como já contei, eu era o mais antigo da casa, então tinha prioridade nas escolhas. Não havia um motivo em especial. Eu apenas gostava de cortar a grama de lugares distantes. Gostava do tempo na estrada, de contemplar as paisagens enquanto viajava. Mas suponho que isso seja difícil de entender. Eu dirigia com as janelas abertas. Conforme me distanciava da cidade, o vento ficava mais fresco, o verde mais vívido, o cheiro enjoativo do mato e da terra seca se intensificava e as nuvens tinham contornos mais nítidos. O tempo estava magnífico, perfeito para uma curta viagem com uma garota. Imaginei o mar frio e as areias quentes da praia. Depois, pensei num pequeno quarto com ar-condicionado e uma cama com lençóis azuis impecáveis. Apenas isso. Nada mais me ocorria. As imagens da praia e dos lençóis azuis se alternavam em minha mente. Ao encher o tanque de combustível no posto de gasolina, continuava a pensar nisso. Deitei-me no gramado ao lado do posto e, distraído, fiquei observando o frentista verificar o óleo e limpar os vidros. Ao encostar a orelha no chão, ouvi vários tipos de som. Um deles parecia ser o barulho das ondas do mar. Mas é claro que não se tratava disso, eram misturas de sons que a terra sugava. Um pequeno inseto andava sobre a folha do capim à minha frente. Um inseto minúsculo, verde e alado. Andou até a extremidade da folha, hesitou durante um tempo e, por fim, deu meia volta e retornou pelo mesmo caminho. Não parecia nem um pouco atordoado por ter de voltar. Foram 10 minutos para abastecer, verificar o óleo e assim que o atendente terminou de limpar os vidros, tocou a buzina para me chamar. A casa a qual me dirigia ficava no meio de uma colina. Na estrada sinuosa que subia a majestosa colina, árvores altas cobriam ambos os lados. Em uma das casas, 2 meninos brincavam com a água da mangueira nus no jardim. Os jatos de água formavam um pequeno arco-íris de uns 50 centímetros.
Alguém tocava piano com a janela aberta. Seguindo a numeração, foi fácil localizar a casa que eu procurava. Parei a minivan diante dela e toquei a campainha. Não houve resposta. Ao redor, imperava o silêncio. Não havia sinal de gente. Toquei mais uma vez, aguardei paciente. A casa era simples e parecia agradável de morar. Os muros eram pintados com cor de creme e no meio do telhado havia uma chaminé quadrangular da mesma cor. As janelas tinham molduras cinzas e cortinas brancas, todas desbotadas de tanto sol. Era um imóvel antigo, mas o tempo não havia tirado seu encanto. Em locais de veraneio é comum encontrarmos casa desse tipo. Metade do ano ocupada, metade do ano vazia. Parecia ser assim. A atmosfera da casa tinha um encanto especial. O muro de tijolos, construído em estilo francês, batia na altura da cintura e sobre ele havia uma cerca de rosas. As rosas tinham caído e as folhas verdes se banhavam com os ofuscantes raios de sol do verão. Não dava para ver o estado do gramado, mas o jardim parecia ser amplo e uma enorme canforeira deitava uma sombra fresca na parede creme. Quando toquei pela terceira vez a campainha, a porta do terraço se abriu lentamente e uma mulher de meia idade apareceu. Era bem corpulenta. Eu não era franzino e ainda assim ela tinha uns 3 centímetros a mais do que eu. Seus ombros eram largos e parecia estar zangada com alguma coisa. Ela devia estar na faixa dos 50 anos. Não era bonita, mas o rosto tinha traços elegantes. Apesar disso, não causava uma boa primeira impressão. As sobrancelhas escuras e o queixo quadrado lhe conferiam uma teimosia de quem jamais cede quando tem uma opinião. Ela me encarou com os olhos sonolentos, aparentemente incomodada com a minha presença. Seus poucos cabelos grisalhos, misturados aos fios grossos, faziam ondas no alto da cabeça e das mangas do vestido de algodão pendiam 2 braços vigorosos e muito brancos. "Vim cortar a grama", anunciei e em seguida tirei os óculos escuros. "Grama?" Ela quis ter certeza, inclinando a cabeça. "Isso mesmo, contrataram a nossa empresa." Sim, tem razão. O gramado, que dia é hoje?" "Dia 14. Dia 14. Por acaso você tem um cigarro?" Tirei do bolso um maço pequeno de cigarros Hope, passei um para ela e o acendi com fósforo. Ela ergueu o rosto para o céu e expeliu a fumaça com deleite. "Vai precisar de quanto?" perguntou. "Quanto tempo vou precisar para cortar a grama toda?" Ela apontou o queixo para frente e confirmou. "Depende do tamanho e do estado do jardim. Posso dar uma olhada?" Claro, é o único jeito de saber, não é?" Eu a segui até o jardim. Era plano, retangular e tinha cerca de 200 metros quadrados. Havia arbustos de hortênsia, uma única árvore de cânfora e o restante era gramado. Embaixo da janela se viam 2 gaiolas abandonadas. O jardim estava bem cuidado e a grama curta ainda não necessitava de corte. Fiquei um pouco decepcionado. "Do jeito que está, vocês podem esperar mais 2 semanas", disse.
A mulher soltou um pouco de ar pelas narinas, fazendo barulho e demonstrando contrariedade. Quero a grama mais curta, é para isso que estou pagando você. Se digo que é para cortar, qual o problema? Olhei de relance para ela. Ela tinha razão. Concordei balançando a cabeça e calculei mentalmente o tempo que gastaria para fazer o serviço. Vou precisar de umas 4 horas. Você é bem devagar, hein? Se for possível, quero trabalhar sem pressa. Faça como quiser. Fui para o carro pegar o cortador de grama elétrica, o ancinho, os sacos de lixo, a garrafa térmica com café gelado e o rádio portátil. E levei tudo para o jardim. O sol estava quase a pino e a temperatura não parava de aumentar. Enquanto eu levava as tralhas para o jardim, ela trouxe 10 pares de sapato para o terraço e começou a limpá-los com um trapo. Eram todos calçados femininos e de 2 tamanhos. Um pequeno e outro muito grande. Posso pôr música enquanto trabalho? Ela estava agachada e me olhou para responder. Eu gosto de música. Comecei recolhendo as pedrinhas espalhadas no jardim e depois passei o cortador de grama. Se a máquina sugasse a pedra, estragaria a lâmina. Na parte da frente do cortador havia uma cesta de plástico que armazenava a grama cortada. Quando enchia, eu tirava a cesta e jogava o conteúdo no lixo. Ainda que a grama estivesse curta, tinha bastante coisa a ser coletada por conta do tamanho do jardim. O calor era atroz. Tirei a camisa suada e fiquei de short. Agora só faltava churrasco. Nessas horas, por mais que você beba água, ela não vai virar uma gota de urina. Tudo vira suor. Depois de passar o cortador durante 1 hora, sentei à sombra da canforeira e bebi o café gelado. O açúcar penetrou em todos os cantos do meu corpo. Uma cigarra cantava acima da minha cabeça. Liguei o rádio, tirei o botão em busca de uma boa programação e, ao ouvir Mama Told Me Not to Come, dos Three Dog Night, parei de procurar, deitei de costas e, pelas lentes dos óculos escuros, contemplei os galhos da árvore e os raios de sol que se revelavam por entre as folhas. Ela se aproximou e ficou em pé ao meu lado. Vendo-a de baixo, ela parecia uma canforeira. Na mão direita, segurava um copo que parecia conter uísque e gelo e que cintilava com o reflexo da luz de verão. Quente, hein? Quente, hein? Disse ela. Demais! Como fará com o almoço? Olhei para o meu relógio de pulso. Eram 11h20. Quando der meio-dia, saio para comer. Se não me engano, há uma lanchonete aqui perto. Não precisa ir até lá. Eu faço um sanduíche para você. Não se preocupe, estou acostumado a sair para comer. Ela levou o copo até a boca e bebeu metade do uísque em um só gole. Depois, fechou a boca e soltou o ar. Vou fazer almoço para mim, não custa fazer alguma coisa para você. Mas se realmente não quiser, não faço. Sendo assim, aceito. Muito obrigado. Ela permaneceu em silêncio e projetou de leve o queixo para frente. Em seguida, caminhou sem pressa, balançando os ombros e entrou na casa. Cortei a grama com a tesoura até o meio-dia. Comecei por aparar as áreas que estavam irregulares
E mesmo depois de passar a máquina e varrer a grama com o ancinho, continuei cortando onde o cortador não conseguia alcançar. O serviço exigia muita paciência. Podia ser feito de qualquer jeito ou com esmero. Mas zelar por um bom serviço nem sempre significava reconhecimento. Havia o risco de ser julgado como um profissional indolente ou que gostava de enrolar. Mas, como disse antes, eu sempre procurava fazer o melhor. Era próprio da minha natureza e, possivelmente, era também um pouco de orgulho. Em algum lugar soou uma sirene indicando meio-dia, então a proprietária me encaminhou à cozinha e ofereceu sanduíches. A cozinha não era muito grande, mas o ambiente era agradável e limpo. Sem excessos na decoração, era simples e funcional. As louças e talheres eram antigos e Alice tinha a impressão de que o tempo havia parado em alguma época do passado. Com exceção da geladeira gigante que bramia sonoramente, o entorno era muito silencioso. Ela me ofereceu cerveja, mas recusei por estar em horário de trabalho. Então, me serviu um suco de laranja e bebeu a cerveja. Sobre a mesa também havia uma garrafa de White Horse pela metade e no chão embaixo da pia muitos e variados tipos de garrafas vazias. O sanduíche de presunto, alface e pepino estava mais gostoso do que aparentava. Disse a ela que estava delicioso. Ela explicou que fazer sanduíches era mesmo seu forte, até porque não tinha outras habilidades culinárias. Contou que o falecido marido era americano e comia sanduíche todos os dias, que para deixá-lo satisfeito, bastava lhe oferecer aquilo. Ela nem tocou no próprio sanduíche. Limitou-se a comer 2 picles e continuou bebendo cerveja. Não parecia beber com prazer, apenas bebia. Sentados de frente um para o outro na mesa da cozinha, eu comia o sanduíche e ela bebia sua cerveja. Não falamos mais nada, nenhum dos dois. Ao 12:30, voltei ao batente. Meu último gramado. Depois que terminasse, pensava que não teria mais nenhuma ligação com essa atividade. Cortei a grama com empenho enquanto ouvia uma seleção de rock da Rádio Fame. Varri a grama com um ancinho e, como faria um barbeiro, a examinei atentamente sob diversos ângulos para ter certeza de que nada escapara. À 1:30, 2/3 do jardim estavam prontos. O suor caía dos olhos e, toda vez que isso acontecia, eu lavava o rosto com água da torneira. Sem nenhum motivo, meu pênis endureceu várias vezes para logo amolecer. Bem patético ter ereções cortando grama. Terminei o trabalho às 2:20. Desliguei o rádio e dei uma volta no jardim descalço. Fiquei satisfeito. Não havia grama sobrando nem áreas irregulares. Estava liso como um tapete. Fechei os olhos, respirei fundo. Durante um tempo, saboreei a alegria de sentir o frescor do verde sob os meus pés. Mas, um tempo depois, de súbito, senti a energia do meu corpo se esvair. Ainda gosto muito de você. Foi o que ela escrevera na última carta. É um homem gentil e maravilhoso. Não estou mentindo. Mas certo dia senti que isso não me bastava. Não sei dizer a razão, mas tenho consciência de que esse é um jeito horrível de dizer isso para você. Não existem justificativas. 19 é uma idade muito difícil. Daqui a alguns anos, creio que poderei explicar melhor o que aconteceu entre nós. Por outro lado, daqui a alguns anos é provável que já não seja mais necessário explicar coisa nenhuma, não é? Lavei o rosto na torneira, guardei os equipamentos na minivan e vesti uma camiseta limpa. Depois,
Abri a porta da varanda e avisei que tinha terminado. Quer uma cerveja? Aceito. Obrigado. Com o serviço finalizado, achei que não havia problema. Fomos até o jardim e, lado a lado, contemplamos o gramado. Eu bebi a cerveja e ela, vodka com tônica sem limão num copo alto e fino. Era daqueles comuns em bares. As cigarras continuavam a fazer barulho. A mulher não aparentava estar bêbada. Só a respiração era um pouco estranha. O ar parecia escapar discretamente por entre os dentes, como num leve sibilo. Tive a impressão de que ela poderia desmaiar a qualquer momento no gramado e vir a falecer. Tentei imaginar a cena. Acho que o corpo despencaria ruidosamente no chão. Você fez um bom trabalho. Contratei muitas empresas para fazer o serviço, mas você foi o primeiro que, de fato, fez um bom trabalho. Muito obrigado. Meu falecido marido era bem exigente e era ele quem cuidava do jardim, com o mesmo capricho e dedicação que você demonstrou. Peguei um cigarro, ofereci outro a ela e juntos voltamos a contemplar o jardim fumando. As mãos dela eram maiores que as minhas e pareciam duras como pedras. Tanto o copo que ela tinha na mão direita quanto o cigarro na mão esquerda passavam a impressão de miniaturas enquanto o segurava. Os dedos eram grossos e ela não usava anéis. As unhas tinham nítidas linhas verticais. Meu marido sempre cortava grama nos dias de folga. Mas não pense que era um cara esquisito. Tentei imaginar em vão. Era tão difícil quanto pensar num casal de canforeiras. Ela sibilou mais uma vez. Desde que o meu marido morreu, contrato o serviço de empresas especializadas. Eu sou sensível ao sol e a minha filha não gosta de se bronzear. Mas, mesmo sem contar isso, acho que isso não é tarefa para uma mocinha, não é? Concordei, balançando a cabeça. Eu realmente gostei do seu jeito de trabalhar. É assim que se corta a grama. A ação pode ser a mesma para qualquer cortador, mas por trás existe o sentimento. Se você não botar sentimento no que faz, a ação se torna apenas... Ela tentou encontrar a palavra, mas não conseguiu. Em contrapartida, arrotou. Contemplei outra vez o gramado. O meu último trabalho. Isso me deixou triste. Uma tristeza que encerrava a dor da separação. Acho que, ao terminar esse gramado, o que eu nutria pela minha namorada também chegará ao fim. Pensei. Seu corpo nu me veio à mente. A mulher, que parecia uma canforeira, arrotou de novo. Dessa vez, ela mesma pareceu desaprovar o gesto. Volte no mês que vem. Mês que vem não posso. Por quê? Hoje é o meu último dia de trabalho. Preciso retomar a minha vida universitária e garantir um bom desempenho. Ela observou meu rosto durante um tempo, desviou o olhar para a ponta dos próprios pés e voltou ao meu rosto.
Você é estudante? Sim. Que faculdade? Ao ouvir a resposta, ela não demonstrou nenhuma reação. Não era uma faculdade que pudesse mesmo deixar alguém impressionado. Com o dedo indicador, coçou a parte de trás da orelha. Não vai mais cortar grama? Neste verão, não. Respondi. Não neste ano, nem no próximo, tampouco no outro. Ela encheu a boca de vodka com tônica como se fosse gargarejar e a seguir engoliu em dois grandes goles como um líquido por demais precioso. Seu rosto estava molhado de suor. Um pequeno inseto parecia estar grudado em sua pele. Vamos entrar? Aqui fora está muito quente. Dei uma olhada no meu relógio de pulso. 2h35. Não sabia se era cedo ou tarde. Terminei o serviço e no dia seguinte não precisaria cortar nem mais 1 centímetro de grama. Era uma sensação esquisita. Está com pressa? Balancei a cabeça num gesto negativo. Então, antes de ir, beba alguma coisa gelada. Não vou tomar muito do seu tempo. Quero lhe mostrar uma coisa. Mostrar uma coisa? Não havia por que hesitar. Ela se levantou e, sem olhar para trás, andou rápido em direção à casa. Só me restou acompanhá-la. O calor era tanto que eu estava zonzo. Dentro da casa, o silêncio reinava absoluto. Depois de ter ficado exposto à luminosidade de uma tarde de verão, sentia pequenas agulhadas atrás das pálpebras. Meus olhos pairavam em uma tênue escuridão que parecia ter sido diluída em água. Uma escuridão que pertencia àquele local havia dezenas de anos. O ar estava fresco. Não um frescor como o do ar-condicionado, mas o de um ar em circulação. O vento entrava de um lugar e saía pelo outro. Venha pra cá, indicou ela enquanto seus passos ecoavam no corredor. Havia algumas janelas ao longo desse corredor reto, mas o muro do vizinho e os galhos da canforeira, que cresciam desengonçados, bloqueavam a incidência dos raios de sol. O corredor exalava odores que me eram familiares. Cheiros produzidos pelo tempo que ele mesmo se encarregava de fazer desaparecer. Remetiam a roupas velhas, móveis velhos, livros velhos, odores de uma vida de outrora. No final do corredor havia uma escada. A mulher olhou para trás para se certificar de que eu a seguia e subiu. Cada degrau que ela pisava emitia um rangido típico de madeira antiga. Só no alto da escada é que os raios de sol conseguiam penetrar na casa. A janela que ficava ao lado da escada não tinha cortinas e o sol de verão incidia no chão, criando uma piscina de luz. Na parte de cima havia apenas 2 quartos. Um era o típico quarto da bagunça, o outro, um aposento de verdade. Ele tinha uma porta verde clara, opaca, e uma pequena janela de vidro fosco. A pintura verde estava rachada em alguns pontos
e a maçaneta de latão estava esbranquiçada. Com os lábios cerrados, ela forçou a saída de ar pelas narinas, depois deixou na beira da janela o copo vazio de vodka com tônica, pegou um molho de chaves do bolso do vestido e, fazendo muito barulho, destrancou a porta. Entre! Entramos no quarto. Estava escuro e abafado, saturado de ar quente. Por entre os vãos da porta corrediça fechada, penetravam filetes dourados de raios de sol. Não dava para ver nada, a não ser pequenas partículas de poeira pairando no ar. Ela sacudiu as cortinas, abriu a janela e fez deslizar a barulhenta porta corrediça. Em segundos, uma luz ofuscante e o vento fresco do sul preencheram o ambiente. Era um típico quarto de adolescente. Havia uma mesa de estudos perto da janela e, do lado oposto, uma pequena cama de madeira. A cama tinha um lençol azul coral sem nenhuma ruga e travesseiros da mesma cor. No pé da cama havia um cobertor dobrado e, ao lado, um guarda-roupa e uma cômoda. Na cômoda, alguns produtos de beleza, escova de cabelo, uma tesoura pequena, um batom e um estojo de pó de arroz. A jovem não devia ser do tipo que se maquiava com frequência. Sobre a mesa havia cadernos e dicionários. Dicionários de francês e inglês aparentemente manuseados com cuidado. O porta-lápis contava com um conjunto de canetas e lápis. A borracha tinha um dos lados arredondados. Havia ainda um despertador, uma luminária e um peso para papéis. Tudo muito simples. Pendurados na parede de madeira, havia 5 quadros coloridos de pássaros e um calendário sem figuras. Quando passei o dedo na mesa, ele ficou branco de poeira. Parecia ser resultado de um mês de acúmulo. A folha do calendário ainda indicava junho. No geral, era um quarto simples e apropriado para uma adolescente. Não se viam bichinhos de pelúcia nem fotos de cantores de rock. Nada de objetos espalhafatosos, nem lixeira de florzinha. Na estante de livros, embutida na parede, havia obras literárias de prosa, antologias de poesias, revistas de cinema e catálogos de exposições de arte, além de várias brochuras em inglês. Tentei imaginar como seria a dona desse quarto, mas não consegui. A única imagem que me veio à mente foi a da minha ex-namorada. A mulher, de compleição grande e de meia idade, sentou na cama e em silêncio me observou. Ela seguia a direção do meu olhar, mas, de repente, parecia pensar em outra coisa. Apesar de seu olhar recair sobre mim, ela não me via. Sentei na cadeira da mesa de estudos e observei a parede atrás dela. Não havia nada pendurado, uma parede branca. Ao observá-la atentamente, tive a impressão de que a parte de cima pendia para frente e que, a qualquer momento, podia cair em cima da cabeça dela. Mas, claro, não era nada disso. Não passava de uma ilusão provocada pelo reflexo dos raios de sol. "Quer uma bebida?" Ela perguntou. Eu recusei. "Não precisa fazer cerimônia, eu não mordo." Sendo assim, disse que aceitaria aquilo que ela tomava, apontando para o seu copo de vodka com tônica, desde que fosse mais fraca. 5 minutos depois, ela trouxe 2 copos de vodka com tônica e um cinzeiro. Bebi um gole. Não estava nem um pouco fraca. Fumei um cigarro enquanto esperava o gelo derreter. Ela sentou na cama e tomava em pequenos goles a bebida que devia estar ainda mais forte que a minha. De vez em quando, ela fazia barulho ao mastigar o gelo.
Você é saudável, não vai ficar bêbado. Concordei um tanto hesitante. Meu pai também era assim, mas até hoje ninguém venceu a guerra contra o álcool. A história sempre se repete com pessoas que não percebem o problema até ver o próprio nariz afundado na terra. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos, de uma hora para outra. Morte tão súbita que, sinceramente, não consigo lembrar se ele chegou a estar vivo. Ela permaneceu calada. Toda vez que mexia o copo, o gelo estalava. Vez por outra, uma brisa entrava pela janela. Os ventos do sul passavam pelas colinas. Era uma tarde de verão tão silenciosa que tive vontade de dormir ali mesmo. De algum lugar distante, era possível ouvir um toque de telefone. Abra o guarda-roupa, ela pediu. Fui até ele e obedientemente abri as duas portas. Estava abarrotado de roupas penduradas em cabides. Metade era de vestidos, a outra de saias, blusas e jaquetas. Todas as peças eram de verão, algumas velhas, outras com pouquíssimo uso. A maior parte das saias era bem curta. Não havia nada ali que enchesse os olhos, mas não eram ruins. Peças discretas e de bom gosto. Com tantas roupas, dava para sair todos os dias do verão sem nunca precisar repetir uma combinação. Depois de olhá-las por alguns instantes, fechei as portas do guarda-roupa. São muito bonitas, eu disse. Abra as gavetas da cômoda, indicou ela. Por instantes hesitei um pouco, mas fiz conforme pediu. Xeretar o quarto de uma garota em sua ausência, por mais que tivesse a permissão de sua mãe, não era uma atitude correta. Mas recusar a fazê-lo também parecia errado. Nunca se sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa que bebe desde as 11 da manhã. Na gaveta de cima, a maior, havia camisetas polo e camisetas comuns. Estavam impecavelmente lavadas, dobradas e bem passadas. Na segunda, bolsas, cintos, lenços, pulseiras e alguns chapéus de tecido. Na terceira, peças íntimas e meias. Tudo limpo e bem organizado. Sem motivo aparente, uma tristeza me abateu. Senti um peso no coração. Fechei a última gaveta. A mulher permanecia sentada e observava a paisagem exterior. O copo de vodka com tônica que ela segurava na mão direita estava quase vazio. Voltei a sentar na cadeira e acendi um cigarro. Lá fora, uma colina de contornos suaves se estendia até encontrar com outra colina. O verde era uma amplidão a perder de vista e os bairros residenciais pareciam grudados nele. O que achou? Perguntou sem desviar o olhar da janela. Sobre ela. Não tenho o que dizer, eu não a conheço. Você viu as roupas? É capaz de deduzir quem ela é. Pensei na minha namorada. Tentei lembrar o estilo dela, não consegui. As lembranças que eu guardava eram muito vagas. Se eu tentasse lembrar de uma saia, a blusa sumia, ou se pensasse sobre um chapéu, o rosto dela virava de outra garota. A
Havíamos rompido o namoro fazia 6 meses e as minhas lembranças já se esfumaçavam. Será que eu sabia mesmo alguma coisa a seu respeito? Não sei, reiterei. Que seja uma impressão, qualquer coisa. Me conte, pode ser qualquer coisa. Para ganhar tempo, bebi um gole da vodka com tônica. Quase todo o gelo já derretera e a bebida parecia uma água adocicada. O sabor forte da vodka passou pela garganta, desceu para o estômago e se transformou em calor. A brisa que entrava pela janela espalhou as cinzas do cigarro sobre a mesa. Ela parece ser uma pessoa agradável e metódica. Não é muito exigente, mas isso não significa que sua personalidade seja fraca. A faixa de suas notas é de média para alta. Estuda em faculdade feminina ou em uma faculdade técnica. Não tem muitos amigos, mas se dá bem com os poucos que tem. Acertei? Continue. Girei o copo na mão e depois o coloquei sobre a mesa. Isso é tudo. Para começar, nem sei se o que eu disse está correto ou não. Acertou muitas coisas. De certa forma, você foi muito bem. Senti que a presença da menina se manifestava lentamente no quarto. Era como uma tênue sombra branca. Não tinha rosto, mãos ou pernas. Uma aparição sutil e perturbadora no mar de luzes. Bebi mais um gole da vodka com tônica. Ela tem um namorado, talvez 2, não tenho certeza. Não sei o grau de intimidade entre eles, mas isso é o de menos. A questão é que ela não consegue se adaptar ao próprio corpo, aos seus pensamentos, aos seus desejos, às necessidades dos outros, coisas desse tipo. Acho que sim, disse ela depois de algum tempo. Entendo o que quer dizer. Mas eu não fazia a mínima ideia do que estava dizendo, não entendia nada, não sabia nada sobre quem e para quem eram aquelas deduções. Estava exausto e queria dormir. Tive a impressão de que, se dormisse, muitas coisas ficariam claras, ainda que esclarecê-las não significasse chegar a soluções. Depois disso, a dona da casa ficou calada por um bom tempo. Eu também. Entediado, bebi metade da vodka com tônica. O vento estava um pouco mais forte. Vi que as folhas arredondadas da canforeira balançavam. Estreitei os olhos para observá-la sem dizer nada. O silêncio imperou por um momento, mas isso não chegou a me constranger. Cuidei para não cochilar. Contemplava a árvore e pensava no cansaço acumulado dentro de mim. Parecia que o acariciava com uma mão imaginária. Era algo que existia dentro de mim e, ao mesmo tempo,
Era como se estivesse em algum local bem distante. Sinto muito por ter tomado o seu tempo. Você cortou muito bem a grama. Fiquei satisfeita. Eu balancei a cabeça em sinal de aprovação. Preciso pagar o serviço, disse a mulher, levando sua enorme mão branca ao bolso do vestido. Quanto é? Depois eu envio a fatura. Por favor, pague pelo banco. Ela deixou escapar uma vibração no fundo da garganta, parecia contrariada. Atravessamos novamente o corredor, descemos escadas e chegamos ao terraço. O corredor e o terraço continuavam com a temperatura fria e envoltos pela penumbra. Aquela sensação me remeteu à infância, quando nos dias de verão eu passava debaixo de uma enorme ponte de ferro depois de caminhar por um rio raso. Era escuro e, de repente, a temperatura da água diminuía. O terreno arenoso se tornava estranhamente lodoso. Quando calcei o tênis e abri a porta do terraço, fiquei aliviado. Senti-me acolhido pelos raios de sol e o vento exalava o cheiro da grama verde. Algumas cigarras voavam por sobre a cerca, farfalhando suas asas como se estivessem sonolentas. Maravilhoso! Repetiu a mulher ao contemplar o gramado do jardim. Também o contemplei. A grama estava mesmo muito bem cortada. Modéstia à parte, eu fizera um trabalho esplêndido. A mulher levou a mão ao bolso, de onde saíram muitas coisas, e separou uma nota de 10.000 ienes. A cédula não era muito velha, mas estava toda amassada. 10.000 ienes, 14 ou 15 anos atrás. 10.000 ienes, 14 ou 15 anos atrás, não era pouca coisa. No início, fiquei em dúvida se devia aceitar aquele dinheiro, mas achei melhor não recusar. Muito obrigado. Parecia que ela precisava fazer mais algum comentário, mas não sabia ao certo o que dizer. Assim, ficou observando o copo que estava na mão direita, já vazio. Depois, olhou para mim. Quando você voltar a cortar grama, me telefone, sim? Não importa quando. Pode deixar. Vou ligar. E obrigado pelo sanduíche e pela bebida. Ela emitiu um som que parecia um aham ou que era indecifrável e, dando meia volta, caminhou até o terraço. Eu dei a partida no carro e liguei o rádio. Já passara muito das 3. No caminho, parei num drive-in para afugentar o sono e pedi uma Coca-Cola e um prato de espaguete. Estava tão ruim que tive que largar na metade. Na verdade, eu nem estava com fome. Assim que a pálida garçonete retirou o prato, adormeci sentado na cadeira de plástico. O restaurante estava vazio e o ar-condicionado ajustado a uma temperatura agradável. Foi um sono tão rápido que nem cheguei a sonhar. O próprio ato de dormir era como um sonho. Mesmo assim, ao despertar, a luz do sol estava ligeiramente mais fraca.
Bebi mais uma coca e paguei a conta com os 10.000 ienes que acabara de receber. No estacionamento, entrei na minivan e, sem tirar a chave do painel, fumei um cigarro. Inúmeras e pequenas dores atingiram de uma só vez os meus músculos. No fundo, eu estava muito cansado. Desisti de dirigir, afundei na poltrona do carro e fumei mais um cigarro. Todos os acontecimentos pareciam ter ocorrido em algum mundo distante. Era como se todas as coisas estivessem desagradavelmente claras e artificiais, como quando se olha os binóculos pelo lado contrário. Você espera muito de mim? Escrever a minha namorada. Mas eu não consigo acreditar que eu realmente tenha qualquer coisa que você possa desejar. O que eu quero é cortar bem a grama. Pensei, começando com o cortador elétrico até juntar a grama com o ancinho e depois finalizando com tesoura para deixar tudo bem aparado. Só isso. Era assim que eu sentia que devia ser feito. Não é mesmo? Falei em voz alta para que eu mesmo pudesse escutar. Não houve resposta. 10 minutos depois, o administrador do drive-in se aproximou do carro, se curvou perto da minha janela e perguntou se eu estava bem. Estou um pouco zonzo. Deve ser o calor. Quer que eu traga um copo d'água? Não, obrigado. Não precisa se incomodar. Deixei o estacionamento e dirigi rumo à direção leste. Nos dois lados da pista havia muitas casas, diversos jardins, uma infinidade de pessoas e de tipos de vida. Com as mãos ao volante, dirigi olhando a paisagem que se estendia pelo caminho. Na carroceria, o cortador de grama elétrico chacoalhava com estrondo. Depois daquele dia, nunca mais cortei grama. Se um dia eu morar em uma casa com gramado, voltarei a fazê-lo. Mas acho que isso só vai acontecer num futuro bem distante. E quando esse dia chegar, sei que cortarei a grama da melhor maneira. A long, long time ago.